Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vídeo que infelizmente não consegui gravar antes, galera. Então é pré-jogo, falando de Corinthians e Palmeiras, clássico que acontece nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, 21h30 na Neoquímica Arena. Vou acompanhar o jogo presencialmente, então tem uma análise pós-jogo, vai ser mais detalhada. Vai demorar, claro, tem todo o trajeto até retornar para minha casa, mas vou poder falar de uma forma mais detalhada desse duelo, que tem, claro, não dá para negar. O Palmeiras é favorito pelo que vem jogando, mas eu tenho o meu palpite que vai para o final do vídeo já é um pouco assim, até para manter a coerência com o que eu citei, né? Quem acompanhou a última edição da segunda-feira do Corinthians Motocicleta, com os debatedores que estavam juntos, né, com os meus amigos Manolo e o Pedro PZK, eu deixei o meu palpite e não posso, só porque passou alguns dias, mudar a minha impressão para a partida. Primeiro que a gente tem tanto o Corinthians quanto o Palmeiras estão momentos, eu ia falar, talvez não tranquilos, né? Em termos de classificação para a fase de quartas de final, sim, tranquilos. O Palmeiras está invicto, é o único time do estadual aqui em São Paulo que não perdeu, vem de 6 vitórias e 2 empates, está com 20 pontos na liderança do grupo D, 7 pontos de vantagem para o Santo André, que ainda joga nessa rodada, e 7 pontos de vantagem. Então, mesmo que perdesse por WO os restos dos jogos, ainda teria uma condição tranquila, vamos dizer assim, para classificar. Então, o Palmeiras está nadando de braçada, tem a melhor defesa, tinha o melhor ataque da competição, mas as goleadas do São Paulo e do São Bernardo fizeram o Verdão virar o terceiro melhor ataque da competição, mas segue ainda com bom desempenho ofensivo. Já o Corinthians lidera o grupo C com 14 pontos, uma pontuação abaixo, né? Não perdeu um pouco, principalmente por os dois tropeços recentes, perdeu para o São Bernardo, empatou com a Portuguesa. Corinthians que perdeu também, já não tinha caído também a tua produção ofensiva, era um dos melhores ataques, agora perdeu um pouquinho na tabela, mas é a segunda melhor defesa do Paulistão. Temos os dois goleiros, teve uma matéria, inclusive, postei essa semana para o torcedores.com, comparando, né, as estatísticas do Corinthians, é um dos times que mais desarma, que controla a posse de bola, que tem a maior posse de bola, que tem mais troca-passes, e você tem o Palmeiras, que naquela época estava com o melhor ataque e melhor defesa, e também destaque dos dois goleiros, né? Apesar das defesas estarem sólidas, mas também tem questão que os dois goleiros vêm trabalhando muito. Se eu não me engano, o Cássio é o terceiro que tem mais. Se eu não me engano, a matéria se não mudou por conta da rodada também, dos jogos da terça e da quarta-feira. O Cássio é o terceiro goleiro com mais defesas e o Everton é o quinto. Então, mostra também que apesar da qualidade dos dois times na parte defensiva, você tem os goleiros também sendo exigidos, e estamos falando de dois goleiros de nível de seleção brasileira. Então, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras estão bem servidos para o duelo. As equipes vão com tanto o Lázaro quanto o Abel Ferreira terão força máxima. No Corinthians tem a dúvida se o Michael vai, de repente, pode até ser titular, tem algumas especulações em relação a isso, mas se não for como titular, deve estar pelo menos no banco de reservas. O único desfalque é o Cantillo, que ainda não tem previsão de volta. Lá no Palmeiras, o único desfalque é no banco de reservas. O Marcelo Lomba continua fora, o goleiro reserva. Então, vamos ter força máxima para essa partida, que eu espero que mantenha o nível dos clássicos, os últimos clássicos que foram disputados, né? Acho que, pelo menos nessa parte, né, o estadual está tendo esse lado bom. O único duelo entre os principais clubes do estado que não me agradou, que acho que foi a partida do nível mais fraco, foi um empate sem gols entre Palmeiras e São Paulo. Depois a gente viu vários clássicos que tiveram, assim, foram interessantes para principalmente para quem gosta de futebol, um futebol bem jogado. É a minha esperança hoje que na Neoquímica Arena a gente consiga ver esse lado. O Palmeiras, que a gente já sabe, tem a sua produção ofensiva, era o melhor ataque da competição até o começo da rodada, vem mostrando essa qualidade, e principalmente com um ataque que está muito, muito solidário. Você não tem nenhum artilheiro isolado, né? Tá todo mundo fazendo gols, contra um Corinthians que, como eu citei também em outras matérias, né, vem mostrando uma ideia interessante ofensiva, né, com o ataque, a mudança da formação tática do 4-3-3 para o 4-2-2, e você ter o Adson no meio de campo, além da mudança, né, a movimentação constante dos jogadores no ataque, vinha dando problemas para marcações rivais. E o Corinthians contra o São Bernardo, com um time misto, sofreu, não jogou nada ofensivamente e sofreu na defesa. Contra a Portuguesa, que é a lanterna do campeonato, vamos rapidinho agora, assim, a Portuguesa é uma das piores, um dos piores times, a Ferroviária é a lanterna,
A Portuguesa está na zona de rebaixamento. O Corinthians não conseguiu produzir nada, isso com o time titular. Então tem essa questão, fala, pô, o trabalho já, o clássico já virou um jogo importantíssimo para o Fernando Lázaro, que, como a gente sabe, né, não é o técnico, é o primeiro trabalho dele como treinador. O Duílio tinha prometido que na saída do VP ia procurar um técnico do mesmo nível, até melhor. Aí você traz um cara que só tinha trabalhado como interino, então o Lázaro não chegou com a aprovação da torcida, esse é fato. Isso está sendo visto agora na repercussão na internet. E claro, a cada tropeço já começam as críticas. Se perder para o rival em casa, né, perder a invencibilidade e ter esse problema, e um rival que vem dando problemas para o Corinthians já faz algum tempo, né? O Abel, principalmente, vem tendo um ótimo retrospecto frente ao Corinthians. É certeza de problemas para o Fernando Lázaro, certeza que a gente vai começar a sexta-feira com crise. Na verdade, vai terminar quinta-feira criticando, até vão voltar os pedidos de demissão, que o time é fraco, que precisa de reforço, enfim, o discurso que já é padrão, a gente falando de menos de 2 meses de trabalho na temporada, galera. Então, começando a segunda quinzena de fevereiro e já vai ter uma pressão no Parque São Jorge, claro, se tiver uma derrota ou até mesmo um empate frente ao rival. Acho que inclusive a única, mesmo que ganhar, ainda vai ser aquela questão que vão falar, ganhou, mas por conta dos jogadores. Então, o Fernando Lázaro tem muito trabalho, precisa de muito trabalho, vai precisar de títulos no plural, para conseguir reverter a situação do Corinthians, para a torcida começar a comprar a ideia que ele realmente pode ser treinador. Do meu lado, como jornalista, eu estou procurando dar um tempo. Eu achava que não era realmente um nome indicado para assumir o Corinthians depois de uma boa temporada 2022. O elenco do Corinthians tem condição de lutar por títulos nessa temporada, mas agora que assumiu o Lázaro, é ver e dar tempo para uma sequência de jogos, pelo menos, vamos falar até o final do Paulistão, para realmente ter uma ideia, falando com 3 meses, aí dá pra você falar, pô, o time tem evolução, o time vem jogando, o time tem problemas, ou ele não conseguiu mudar nada, não conseguiu se impor, enfim. Mas o Paulistão era para ser para testes, era para poder realmente ver o trabalho do treinador. E aí sim, pensando numa Libertadores, começo de Libertadores, fase de grupos, aí você fala, ó, serve ou não serve, aí você pensa numa mudança de comando técnico, talvez pegando um interino, aí você, um técnico sem tanta moral, talvez valeria a pena falar de uma troca de treinador numa Libertadores para não prejudicar uma participação do torneio sul-americano que inclusive é muito rentável. Por um lado do Palmeiras, a gente está cansado de falar, não, o Abel é um dos melhores, se firmou, vai estar na história do Verdão, é um técnico que já mostrou sua qualidade. Tem um elenco que, se você analisar nome por nome, não tem craques, tem ótimos jogadores, mas não tem um craque, não tem um cara que resolve sozinho. Você tem um lado coletivo muito forte. A ideia de jogo, a parte tática do Abel, a parte psicológica que ele vai nos jogadores. Por isso, a questão toda. Mas tem um porém, que aí é onde eu consigo até embasar um pouco a minha opinião sobre isso, né, sobre o clássico. O Palmeiras perdeu muito com a saída do Danilo. Entrou o Gabriel Menino, tá substituindo, tá conseguindo, manteve principalmente a parte ofensiva. O Palmeiras vem sendo um time, com a bola nos pés, o Palmeiras é um time extremamente letal, dá muito trabalho e isso pode ser um problema para a defesa do Corinthians, tanto que deve ter mudança, né? A gente deve ter a zaga com Gil e Bruno Mendes. O Balbuena acho que deve começar a partida no banco de reservas, ele tá em baixa, vem jogando mal desde que voltou, e o Bruno Mendes vem pedindo passagem. Só que essa saída do Danilo prejudicou a marcação do Palmeiras, que tá tendo espaços no meio de campo e isso está sobrecarregando um pouco a defesa. E a gente viu isso, eu vi claramente isso em alguns jogos, citando alguns exemplos recentes, né? Contra o Flamengo, claro, o Flamengo tem uma equipe bem qualificada, então você deixa eles com a bola no pé, eles conseguem dar trabalho, mas eu vi, por exemplo, contra a Inter de Limeira, onde o Everton foi um dos melhores jogadores em campo. O Palmeiras ganhou bem da Inter em casa, fez uma partida ofensivamente muito boa, mas o Everton trabalhou. O placar, assim, teve chance desse resultado ser diferente, do Palmeiras tropeçar para a Inter de Limeira em casa, por conta dessa questão. A hora que estava sem a bola no pé, sofreu com contra-ataque, sofreu com jogadas em velocidade, e esse é o ponto onde o Corinthians pode aproveitar. Então você tem um caminho das pedras. O Corinthians hoje, com o meio de campo, com Renato Augusto e Adson, e de repente você vai ter o Fausto Vera, e eu imagino que o Rony vai começar como titular, porque é outro jogador que vem pedindo passagem. O Corinthians tem a condição de controlar o meio de campo e aproveitar essa ideia dos jogadores de frente, Adson, Renato Augusto, Roger Guedes, Júlio Alberto, se movimentarem para confundir a marcação do rival e conseguirem espaços para jogar. E você tem o Fagner lá na lateral direita, que foi o desfago contra a Portuguesa, que dá uma condição muito boa para o Corinthians no ataque. Já o Palmeiras hoje, também aproveitando
de repente, um momento de crise do rival, esse princípio de crise com a qualidade, é pegar também, apostar nos contra-ataques, conseguir, de repente, tem que anular o Renato Augusto, mas sem prejuízo, assim, não com, mas de uma forma que anule o Renato Augusto, mas consiga deixar, ou não deixar os jogadores do Corinthians com espaço. Então vai ter que ter muito uma atenção redobrada na marcação, e com a bola no pé, aí sim, de repente, você tem o Dudu, que voltou a crescer. Vamos ver se o Hendrick hoje, no seu primeiro clássico profissional, como é que vai ser frente a uma defesa, a defesa do Corinthians, né? Como que vai ser o desempenho dele. Mas tem também formas do Palmeiras conseguir superar o rival fora de casa. Pensando até, a gente fez no Corinthians Malticia e, claro, como é padrão, teve aquela comparação entre os melhores times, fazendo aquela comparação 1 contra 11, e que é meio que equilibrado. Então, apesar dos pesares, você citando nome por nome, há um equilíbrio. No gol, é aquela coisa que você joga a camisa para cima e qualquer um pode pegar. Tanto o Cássio quanto o Everton seriam goleiros que dão segurança para qualquer time. Na lateral direita, acho que já muda um pouco a situação. O Marcos Rocha cresceu de produção no Palmeiras, mas acho que o Fagner traz muito mais qualidade. A zaga, para mim, a gente falou no programa, né? Acho que hoje, você fazendo um comparativo, Gustavo Gomes e o Murilo estão numa fase melhor do que o Gil, que vem jogando bem, e que o Bruno Mendes. Na lateral esquerda, por mais que eu acho que o Fábio Santos não comprometa, é um bom jogador. Eu cito que o Piquerez também seria um nome. No meio de campo, duelo equilibradíssimo, né? Aí você acha, aí você faria a armação com Fausto Vera e hoje o Zé Rafael. O Zé Rafael cresceu demais de produção, jogando como segundo volante, que não lembra, antes de chegar no Palmeiras, ele era meia de criação no Bahia e hoje é um jogador importantíssimo na marcação do Palmeiras. No meio de campo, por mais que o Veiga esteja jogando em altíssimo nível, aí acho que o Renato Augusto seria o nome. E aí, para comparar mesmo, mudando um pouco o esquema, o ataque desse combinado Corinthians e Palmeiras seria formado hoje por Rony. Acho que ele tá numa fase melhor do que o Adson, apesar de eu achar que o Adson vem sendo um cara que está se destacando muito no Corinthians. Com o Yuri Alberto, o Hendrick é uma aposta. Então hoje, no momento, o Yuri Alberto seria o centroavante desse combinado. E na esquerda, por mais também que o Roger Guedes venha sendo até mostrando novamente seu artilheiro, seria o Dudu. Então mas estou falando de pegando nesse comparativo, ver que existe um equilíbrio, existe até brigas boas em algumas posições. E para fechar o vídeo, claro, galera, meu palpite, eu acho que o Corinthians vence pelo placar de 2-1, foi o placar que eu deixei no programa, então mantenho aqui para esse vídeo pré-jogo. E claro, como eu vou acompanhar a partida em loco, presencialmente estarei na Neoquímica Arena, assim que eu retornar para casa e com calma, gravar o vídeo pós-jogo falando do resultado, falando sobre as minhas análises depois de assistir o jogo. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. E deixando aqui, vamos lá, não se esqueçam de se inscrever, galera que tá chegando no Instagram, não se esqueça de nos acompanhar no FuteJotas pelo YouTube, que a gente tá sempre mudando a programação, também vindo com novidades para 2023. Pessoal que tá aqui pelo Instagram, compartilhe com seus amigos para divulgar o canal, ajuda a gente a aumentar esse engajamento e trazer conteúdo de qualidade falando de futebol paulista, futebol nacional e, claro, e também futebol internacional. Abraços, galera.